Agora sim, boa noite. Tudo bom, Larissa? Beleza. Começando mais uma live pelo Instagram e pelo YouTube. Lembrando que pelo YouTube eu transmito compartilhando a tela das minhas anotações para quem quiser acompanhar lá. E o tema da nossa live de hoje, eu vou falar sobre um assunto que é um pouco, eu acho que é comum, o que a gente sente quando a gente precisa se relacionar e se comunicar com outras pessoas na nossa vida profissional. Que é aquela velha história, né? Já me fizeram até perguntas relativas a como é que eu faço para me comunicar, ou me relacionar com pessoas que eu não tenho afinidade, pessoas que eu não conheço. E o que acontece é basicamente a gente tem problema de saber o que eu faço para conversar, que eu faço para me relacionar, ou como eu faço isso. Porque a gente tem medo, na verdade, de não agradar o outro. A gente tem medo de ser uma pessoa chata, de ser uma pessoa entediante, de ser uma pessoa que o outro não vai gostar. E é muito comum. Né? É um mal que a gente sofre muito no trabalho. Sabe aqueles. Você deve com certeza conhecer pessoas que eu não gosto muito do papo daquela pessoa. Ou, sabe, a pessoa nem fede nem cheira, vamos falar assim. Isso é um problema que a gente consegue resolver com 5 dicas que eu posso dar aqui para vocês. Que é você se tornar uma pessoa mais interessante, você se tornar uma pessoa menos entediante, que as pessoas tenham vontade de conversar com você, que as pessoas tenham vontade de conversar ou ter um relacionamento com você, para você plantar a sementinha do networking, não é verdade? Então, sem mais delongas, que a gente pode falar sobre as dicas para você ser uma pessoa mais interessante? Aqui eu vou dar 5 dias, vou explicar um pouquinho sobre ela. Porque na verdade é muito chato, né? A gente conversar com gente que a gente não tem muito afinidade, que a gente não gosta muito. E também como a gente faz pra gente ser essa pessoa, pra gente não ser essa pessoa chata. A primeira coisa que eu posso começar falando para vocês, a primeira dica é aquela velha história da conversa de elevador. Para quem mora em prédio, para quem já entrou no elevador, eu falo: tá frio hoje, né? Tá calor hoje, né? Acho que vai chover. O que são essas perguntas? São o que a gente chama de perguntas sociais. São aquelas perguntas que não levam a lugar nenhum, você só faz para preencher um vazio entre você e a outra pessoa. E que na verdade é aquela coisa bem boring, aquela coisa bem entediante, aquelas perguntas, e aí né? Acho que ou pegou trânsito, ou você chegou no trabalho, ou chegou na reunião, nossa, tá trânsito hoje, né? Realmente, tá trânsito. E aí? Você acha que é. Mas tem gente que nem usa essas perguntas, mas você não vai ser visto como uma pessoa interessante, ou pelo menos como uma pessoa menos chata, ou menos entediante, utilizando perguntas sociais, perguntas batidas, perguntas que todo mundo faz. E aqui a dica é você fazer perguntas que o outro responda através da opinião, ou através da crença dele, ou através das emoções dele. Entende? Então, ao invés de você perguntar, nossa, pegou trânsito hoje? Falou, pô, cara, no trânsito de hoje, como é que você se sente? O que você faz para você lidar com o trânsito? Que, nossa, eu peguei muito. Entendi que eu usei basicamente uma pergunta social, mas eu envolvi o outro de uma outra maneira. Eu envolvi ele trazendo o que ele sente, qual que é a opinião dele, principalmente o que ele sente, a emoção. Porque o ser humano gosta de falar das coisas que acredita. O ser humano gosta de falar das suas emoções. E quando você faz essa pergunta, você tem a atenção do outro de uma maneira muito mais profunda do que simplesmente, nossa, tá trânsito hoje, né? É, realmente tá trânsito. Pô, cara, você pega esse trânsito, como é que é para você pegar esse trânsito? Ele pode simplesmente falar, eu pego, mas eu venho de perto, eu venho de bicicleta, eu venho de metrô, não, realmente, eu pego o trânsito. E para mim, nossa, é complicado esse trânsito hoje, né? A resposta é completamente diferente. E você simplesmente incrementou. Ou daquelas perguntas assim, poxa, cara, o que você faz para viver? Ou qual que é o seu trabalho? Eu trabalho com ABC. Nossa, então, mas na verdade você já sabe mais ou menos o que o cara faz, né? Então se o cara, sei lá, trabalha com,
sei lá, eu trabalho com uma consultoria. Pô, eu trabalho com consultoria. Nossa, cara, mas consultoria é uma coisa bem desafiadora, né? Como é que você faz para lidar com os desafios do dia a dia? Entendeu? É só você pensar e como prolongar esta pergunta que você, as perguntas sociais, aprofundar um pouquinho mais e perguntar como ele se sente, como ele faz para lidar com aquilo, ou o que ele acredita sobre aquilo. E aí você passa de um nível raso de perguntinha para uma coisa mais profunda, onde o outro vai te achar mais, pô, cara, por que ninguém faz essas perguntas? Você precisa ser diferente, você tem que ser diferente para você ser notado na sua vida profissional. E você usando esse tipo de estratégia vai ser o primeiro passo, a primeira dica para você não ser aquela pessoa chata, entediante. Faz sentido para vocês? E que outras perguntas mais eu posso? Deixa eu já colocar aqui. Lembrando, para quem está me acompanhando no Instagram, eu coloco, eu divido as minhas anotações no YouTube. Para quem acompanha no YouTube, através de uma ferramenta, consegue ver tudo isso que eu estou falando. Então aqui, a primeira dica é perguntas sociais, perguntas que respondam emoções e crenças, tá? E a segunda dica, né? O que eu acho é você inverter o jogo. Eu não sou. Se você não se acha uma pessoa interessante, tem uma frase que eu uso muito, tá? E eu acho que é extremamente verdade. Para pensar na sua vida, como você acha alguém legal, tá? Se você não se acha interessante, grave essa frase. Pessoas interessadas são pessoas interessantes. Tá? De novo, pessoas interessadas são pessoas interessantes. Então, se você quer ser uma pessoa interessante, seja interessado, interessado no outro, interessado na pessoa com quem você está falando, interessado na vida do outro, como é que ele está passando, como é que é o dia a dia dela, como é que não é. Então se interesse pelo outro. Seja uma pessoa interessada no outro que você vai automaticamente se tornar uma pessoa interessante para ela, entende? Então é basicamente você dá valor para ela e ela vai te dar valor. É uma mão de duas vias. Muitas vezes nós queremos só ganhar, ou só que as pessoas te admirem, ou só que as pessoas te notem, mas você nota as outras pessoas. Você admira outras pessoas. Quando eu digo admirar, é admirar, pô, cara, você vem de longe, né, meu? Pô, você trabalha aqui e você vem de tão longe, então valoriza o outro, sabe? Pessoas interessadas são pessoas interessantes. Quanto mais você se interessa no outro, mais interessante você é para ele. E faça isso com todos, para você começar a treinar esse tipo de habilidade. Da mesma maneira, faça perguntas e fale frases que o outro se sinta importante, que o outro se sinta querido, que o outro se sinta interessante também. Lembra, se você prestar atenção no outro, se você der atenção para ele, ele vai sentir. Então, por exemplo, você chega numa reunião, você fala, pô, você trabalha aqui, trabalha há pouco tempo. Por exemplo, uma vez eu fui num cliente, um cliente grande de varejo, uma grande rede de supermercados, e tinha acabado, eu já sabia que tinha acabado de trocar a diretoria. E eu ia conversar com esse diretor, eu só conhecia o coordenador, eu não lembro se ele era gerente ou coordenador. Mas eu ia fazer uma apresentação para o diretor, eu já sabia. Eu ia chegar e falar, nossa, legal, você é novo aqui, né? Lembra? Pergunta social, coisa óbvia. Falei, pô, e aí, cara, como é que é esse desafio novo para você de chegar e assumir essa área aqui que eu lembro que era outra pessoa. E aí, como é que tá sendo esse desafio? Me conta um pouco aí para eu até entender como é que tá o contexto geral para eu te oferecer o meu produto ou o meu serviço. Entende? O que eu fiz? Eu basicamente transformei, eu me interessei no outro e eu usei a dica número um, que é eu aprofundar para ele responder na emoção dele, com emoções dele. Eu não fiz uma pergunta rasa, tá trânsito, tá frio, tá calor, vai chover, não vai. E aí eu mostro interesse no outro e ele. É engraçado que quando você faz esse tipo de pergunta mais relevante para o outro, até o jeito que ele te olha é diferente. Você vai perceber que, assim, nas minhas lives, no que eu mostro aqui,
é você perceber na linguagem corporal do outro, na linguagem não verbal. E é até engraçado que quando você. Eu já fiz esses testes. Faz uma pergunta social comum, a pessoa nem olha direito para sua cara. Quando você faz uma pergunta interessada, uma pergunta aprofundada, que o outro responda com emoção ou no que ele acredita, ele até levanta assim, nossa, porque a pessoa não vai responder no automático. Ela vai te olhar, ela vai fazer uma conexão com você, ela vai buscar dentro dela para te dar uma resposta. Então, até o não verbal dela já muda completamente. Ela senta diferente para começar a falar, e aí você tem total atenção do seu ouvinte e você começa a ser uma pessoa muito mais interessante. No inconsciente da pessoa que está te ouvindo, ô Karina, tudo bem? Tá por aí? No inconsciente da pessoa, ela vai notar que você é um cara diferente, que você é um profissional, uma mulher diferente. Entende? Então, pessoas interessadas são pessoas interessantes. Tá? Se você acha que você não é interessante, por isso você não conversa muito, vire uma pessoa interessada. Foque em ser uma pessoa interessada. Automaticamente, você vai se tornar interessante. Automaticamente, você vai se tornar uma pessoa interessante. Legal? Então vamos lá. Eu já falei aqui de a nossa live é para a gente exemplificar aqui 5 dicas de como você ser menos entediante e você ser uma pessoa mais interessante na sua vida profissional. Primeira dica foi perguntas sociais. Não faça aquelas perguntas básicas. Aprofunde as perguntas para que o outro responda através das crenças, do que ele acredita, ou através das emoções dele, do que ele sente, do que ele está sentindo, do que ele sente sobre aquele assunto. A segunda dica é seja uma pessoa interessada, se interesse pelo outro para que você se torne interessante. E a terceira dica é uma coisa bem básica, vocês provavelmente já sabem, mas de novo, tudo que eu falo aqui é coisa que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Porque se você parar para pensar, ninguém faz essas coisas com você. Será que você está fazendo com os outros? Por isso que eu trago aqui e falo, é um exercício diário. É um exercício que a gente pega e a gente faz diariamente para a gente se tornar uma pessoa mais de mais conexão, de mais amigos no trabalho e, consequentemente, de mais networking. Que é o quê? Cara, quantas coisas legais você fala para as pessoas à sua volta na sua vida profissional por dia? Quantos elogios você faz? Quantos reconhecimentos que você faz? E eu não estou falando de, nossa, o cara entregou um trabalho, nossa, o trabalho da pessoa é maravilhoso, então vou lá elogiar, ou a pessoa ganhou um prêmio. Não. Nessa ocasião, pode ter certeza, se a pessoa, por exemplo, teve uns tempo atrás um colega lá, ele participou de uma maratona de análise financeira e ele ficou em terceiro lugar. Foi todo mundo dar parabéns. Eu tenho certeza absoluta, se depois de 2, 3 dias eu perguntar quem deu e quem não deu parabéns, ele nem vai lembrar de todo mundo. Então você só reconhecer, só fazer um elogio nesses momentos, no aniversário, isso não vai fazer muita diferença. Então é legal você fazer elogios, dizer coisas legais para as pessoas à sua volta, coisas pequenas, coisas que as pessoas não dão atenção. Por exemplo, pô, cara, legal, meu, sua mesa é bastante organizada, né? Poxa, muito legal isso. Parabéns você manter sua mesa organizada. Você entende? Você notou algo diferente naquela pessoa. Ou, por exemplo, pô, cara, eu percebo que você está sempre muito bem alinhado, muito bem vestido, está muito bem arrumado. Pô, legal, cara. Você deve perder um tempo aí para você se arrumar assim todo dia. Pô, parabéns, você está bem maquiada, legal. Eu acho bacana as suas maquiagens. Traz uma seriedade para você. Acho legal você ir para reunião assim. Parabéns. Entende? Não custa nada isso. Então você vai ser muito, muito, muito interessante assim. A pessoa vai se sentir bem, a pessoa vai lembrar de você. E de repente a pessoa é motivação, se é alguém da sua equipe, é motivação para aquela pessoa continuar daquele jeito. Entende? Ou se é alguém, um par seu, ou se é um cliente, foi, pô, legal, gostei muito da mudança que você fez aqui no trabalho. Pô, parabéns, ficou muito bom. É outra coisa, você cria uma outra conexão, você vira uma outra referência dentro de concorrentes, dentro de. Né, porque na verdade, no mundo profissional,
a gente sempre está pensando em crescer, em vender, fazer melhor, ser notado, uma promoção. Então você fazendo isso, você automaticamente você entra numa caixinha dentro do outro, que é uma caixinha assim, pô, lembrei dele. Pô, o fulano é legal. Ah, a fulana, pô, legal, meu, gostei dela. E assim, gente, não é, isso aqui não é puxar saco, tá? Isso aqui não é puxar saco. Por quê? Porque puxar saco é você ficar falando coisa aleatória. Você, nossa, parabéns, você ficou em terceiro, que nem, né? Você ganhou esse prêmio, parabéns. Não, é você notar uma coisa verdadeira que a pessoa sabe que ela é. A pessoa às vezes sabe que ela é organizada, sabe que tem a mesa. Então é coisa verdadeira que às vezes ninguém fala. Então aqui, ó, diga pelo menos coisa, diga uma coisa legal, sabe? Diga pelo menos uma coisa legal. Essa é a terceira dica. Pelo menos uma coisa legal. Elogio faz todo mundo se sentir bem, todo mundo gosta. Né? E hoje em dia é difícil as pessoas utilizarem esse tipo de, de recurso, vamos chamar assim. Como é que eu faço, então, para eu ter mais atenção, para ser mais interessante? E agora eu vou usar um pouquinho do conhecimento da linguagem corporal. Por quê? Quanto mais você presta atenção em como você fala, como você se utiliza seu corpo, mais aquela pessoa vai notar você. Então preste atenção na linguagem corporal que você passa. Se você está conversando com alguém, a gente utiliza o tronco voltado para outra pessoa, tá? Veja se você está realmente disposto a olhar o outro como um todo. Então, o que eu chamo, né? Apesar de muita gente usar significado, braço cruzado, braço levantado, mão na cintura, uma coisa que é realmente fato, quando você está dando atenção para o outro, vire o tronco para o outro. Né? Vire o tronco, olhe. Né? Tem gente que não gosta que olhe no olho, essa questão, olhe nos olhos, ou olhe na testa, ou, né? Não sei, olha para outra pessoa. Né? Se a pessoa me chamou, olha para a mão. Se a pessoa está olhando para você, olha para você. Mas principalmente, vire o tronco, acene a cabeça, né? Mexa a cabeça, prestando atenção. Vira o tronco pro outro, acene a cabeça algumas vezes, que você está realmente prestando atenção no outro, né? Balance a cabeça. Então isso é você prestar atenção na sua linguagem corporal, para você ser percebido como alguém diferente. Porque eu converso com as pessoas às vezes ficam de lado para mim. As pessoas não param nem de digitar quando vai conversar com você. Né? Tem gente que, nossa, vira, olha e dá toda a atenção para você. Então, por exemplo, aqui é a minha mesa. Chegou alguém do seu lado, meu, vira o corpo para a pessoa e olha para ela e legal, pô, entendi o que você falou e dê respostas não verbais para ela que você está acompanhando a conversa dela, através de balançar a cabeça, falar, pô, entendi, pode ser com os braços, e dentro dessa linguagem corporal é muito interessante o aperto de mão. Se você vai conversar, vai cumprimentar, seja para conhecer, ou seja para se despedir, o aperto de mão é fundamental. E o aperto de mão, ele lembra aquelas regras de, numa entrevista, a primeira impressão que fica é. Então ali, se a pessoa apertar muito bem, ok. Se ela apertar leve, aperte leve. Então preste atenção nessa linguagem corporal, nas mensagens não verbais que você fala para ela. 93% da comunicação não é o que você fala, é o que você transmite não verbalmente, através do seu corpo, através do seu rosto e através de como você fala. Se você fala mais devagar, se você fala mais rápido. Então preste atenção em tudo, para que o outro perceba você de uma maneira diferente. Então, nossa, aquela pessoa realmente me deu atenção. Nossa, ela não vai pensar conscientemente isso. Ela não vai pensar conscientemente, nossa, ele me deu atenção, mas você vai ser uma pessoa muito mais interessante para ela. Você vai ser uma pessoa muito menos entediante. Não é verdade que quando você conversa com alguém que realmente te dá atenção, alguém que para te ouvir, alguém que te ouve atentamente, alguém que não te interrompe, essa pessoa não é legal? Você não gosta de conversar com ela?
Ou você gosta de conversar com alguém, você gosta, acha interessante alguém. Ah, não, vai falando aí que eu tô aqui digitando. O cara vem aqui do lado, não, vai falando aí, não, eu tô te ouvindo. Ou não, peraí, rapidinho, continua falando. É legal? Não, não é legal você ouvir alguém assim. Sabe? Então, seja essa pessoa diferente. Seja alguém que presta atenção na linguagem corporal. Né? E o quinto é o último que de repente pode ser legal, pode não ser, pode você saber usar ou não, use um pouquinho de senso de humor. Por que não? Tente usar um pouquinho de senso de humor. É legal, faz diferença. E cada um tem um senso de humor diferente do outro. Cada um tem uma peculiaridade. Eu não estou falando para você contar piada. Eu não estou falando para você, sei lá, sabe, contar piada não é legal, né? Mas assim, use o senso de humor. O senso de humor faz as pessoas serem diferentes, não serem entediantes e serem interessantes. Por exemplo, eu percebo, eu não sei contar piada, né? Mas uma coisa que eu às vezes uso um pouquinho é um pouquinho de uma entonação diferente para falar alguma coisa, sabe? Às vezes brincando, falar, ah, então você realmente ganhou, né? E a pessoa dá uma risadinha e tal. É uma maneira que eu encontrei de não ser entediante, de usar o senso de humor para não ser entediante. Porque só falar, só falar, só falar, só falar. Então, sei lá, faço uma coisa com um pouco de sarcasmo, mas o sarcasmo de piada, né? Ou você exagerar muito numa coisa, né? Sabe? Sei, encontre algum um termo de senso de humor que você consiga usar, né? E não faz, né? Não faz sentido você não usar. Por que não? Principalmente na vida profissional. Eu só acho que as pessoas têm medo de usar o senso de humor, porque assim, se é um ambiente que todo mundo usa, você usa. Se é um ambiente que você não está acostumado a usar, você não vai usar. Repare isso. E aí, o desafio é você utilizar com o cliente. Você utilizar com alguém que você não está acostumado a usar. Por quê? Para você treinar. Porque só usar, fazer piada quando todo mundo está fazendo, de repente até o negócio está ficando chato. Ao invés de você se tornar uma pessoa mais interessante e menos entediante, você está fortalecendo aquele ambiente para continuar sendo entediante. Tá um monte de gente fazendo a mesma piadinha, aí você vai lá e faz porque tá tudo. Não, é verdade, toca o barco, né, e vambora. Certo? E aí, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu só pegar aqui no YouTube. Se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, vocês estão abertos para. Vocês podem fazer. Porque, na verdade, como eu estou falando sobre ser mais interessante, nada mais do que eu interagir. Nada mais do que eu deixar o outro falar. E é isso aí, gente. A nossa live foram essas 5 dicas de como você se tornar uma pessoa interessante, menos entediante. E eu comentei da primeira dica, você aprofundar as perguntas sociais, né, aquelas perguntas de elevador, aquele papinho de elevador, para perguntas que o outro aprofunde e responda com crenças e emoções, o que ele sente. E eu dei alguns exemplos. A segunda dica foi, se você não se acha interessante, seja interessado, se interesse pelo outro. Pessoas interessadas são pessoas interessantes. A terceira dica é, diga as coisas legais, diga ao menos uma coisa legal para aquela pessoa que você está conversando. Faça algum reconhecimento, algum elogio, ok? A quarta dica foi linguagem corporal. Preste atenção se você está realmente voltado com o troco para o outro, se você está dando sinais para o outro de que você está prestando atenção no outro, e o aperto de mão na hora de chegar e na hora de ir embora, numa despedida. E a quinta e última dica foi, use algum senso de humor. Reconheça alguma coisa que você acredite que seja um senso de humor. Faça testes. Uma forma engraçada de falar alguma coisa. Com isso tudo, dificilmente você vai passar desapercebido, dificilmente você vai ser visto ou reconhecido como alguém entediante. Beleza, gente? É isso aí.
Espero que vocês tenham gostado das dicas. Lembre-se de continuar acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook e principalmente no YouTube, porque conforme eu falei para vocês no Instagram aí, no YouTube eu compartilho minha tela, faço algumas anotações, escrevo lá o que eu vou comentando durante essas lives. Na quinta-feira, mais uma vez, uma live de perguntas e respostas. E se você que está me assistindo tiver alguma pergunta, quiser me enviar, pode enviar que eu vou colocar ela para responder na quinta-feira, às 9h30 da noite. Pode ser pergunta sobre comunicação. E eu tenho recebido também algumas perguntas, algumas coisas a respeito de como você moldar o seu cérebro, como você resetar o seu cérebro para você ter mais resultados na sua vida profissional. Por quê? Como eu disse, algumas pessoas têm, eu tenho medo de ir lá e conversar e eu acabo sendo uma pessoa entediante. Então, medo, como lidar com medo, como lidar com frustração, como lidar com algumas coisas que a nossa mente causa na gente para você ter mais resultados na sua vida profissional. Então, manda para mim esses dois tipos de pergunta e eu respondo na quinta-feira na nossa live de perguntas e respostas. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado para vocês que me assistiram. Um grande abraço e até a próxima live. Beleza? Tchau, tchau, gente.